Meus amigos, vamos mudar de assunto mais uma vez, que é o seguinte, eu já falei sobre isso, né? Quem lacra não lucra é uma expressão da extrema-direita para falar sobre as pessoas que defendem solidariedade, defendem um comportamento justo das suas empresas, um comportamento humanista das suas empresas, né? Sem preconceito, sem discriminação, sem privilégio para um determinado grupo de pessoas. E aí a extrema-direita inventou essa expressão, quem lacra não lucra. Para quê? Para pregar boicote contra as empresas que têm boas práticas. Só que o quem lacra não lucra, quem diria, virou contra eles. Quem está se lascando agora? Elon Musk. Vendas da Tesla despencam na Europa após o apoio de Musk à extrema-direita. Depois que ele virou esse sujeito nefasto, nojento, mentiroso, manipulador, asqueroso, obviamente ele comprou briga com os consumidores dele, né? Por quê? Vamos lá, a Tesla é carro elétrico. Quem compra carro elétrico? Gente que se preocupa, entre outras coisas, com o meio ambiente. Ou seja, a gente está falando de gente minimamente progressista. Não estamos falando de conservador. Conservador que é mais carro petróleo, que solta fumaça para todo lado, que polui mesmo. Quanto maior o carro, melhor. Se é uma caminhonetona gigante, para eles, melhor ainda. E a diesel, que é para gastar e poluir mesmo. O cara, a mulher que se interessa por comprar um carro elétrico é porque está preocupado com o meio ambiente, preocupado com a emissão de poluição, né? Então é um cara assim, progressista, ou pelo menos minimamente progressista, né? E aí está o problema. Quando o sujeito faz saudação nazista, quando o sujeito apoia um partido que é apontado lá na própria Alemanha como um partido de apoio à volta do nazismo, quando esse cara fala as barbaridades que ele fala, ele está contrariando justamente o consumidor dele num momento que a China domina o mercado mundial de carros elétricos, tem carros elétricos para oferecer suficientemente, sem ninguém precisar da Tesla, e aí o europeu está falando, eu não vou comprar carro desse escroto, não vou. E aí as vendas, ó, despencaram. Quer ver os números? Olha isso. Na França, a venda da montadora despencaram 63% no mês passado. Na Alemanha, a queda foi de 59,5% em relação ao mesmo período de 2024. Na Suécia, a redução foi de 44,3%. Na Noruega, 37,9% de queda. A menor queda foi no Reino Unido, que é bastante aliado dos Estados Unidos, mas mesmo assim caiu, 7,8% as vendas da Tesla. Aí você fala, deve ser sazonal, deve ser o setor que assim, não está muito bem, né? Não. As vendas de carros elétricos estão subindo no mundo inteiro, inclusive na Europa, tá? Em janeiro, para você ter uma ideia, as vendas de carros elétricos na Europa subiram mais de 50% na comparação com janeiro de 2024. Então, o europeu está comprando carro elétrico, ele está atrás de carro elétrico, ele só não quer o do Elon Musk. Dele, ele não vai comprar, é uma questão de boicote mesmo. E aí, o bonitão da bala chita está vendo os negócios dele indo pro buraco, já está perdendo dinheiro com o Twitter, se bem que ele comprou o Twitter não foi para ganhar dinheiro, né? Foi para controlar mentes de pessoas fracas. Mas aí ele achou que controlando essas mentes ele ia ganhar dinheiro com as outras empresas. Mas está fazendo água aí o barco do Elon Musk, né? A Tesla está indo pro buraco. Daqui a pouco, porque ele não é dono sozinho, ele tem sócios, ele tem acionistas. Daqui a pouco os acionistas vão botar ele para fora da Tesla, por quê? Porque se esse cara continuar comandando a Tesla e falando tudo que fala e fazendo tudo que faz, a empresa vai à falência. E você quer saber o que eu acho? Eu acho é pouco. Trump fica lá na Casa Branca com os assessores dele, pensando assim, qual que é a maldade que eu vou fazer no dia que vai ocupar as manchetes? Cada dia vem uma, vou transformar Gaza num resort de luxo, vou expulsar os palestinos de lá, vou tomar o canal do Panamá, vou tomar a Groenlândia, vou fazer não sei o quê. Todo dia é uma história diferente. E aí meio que acabou o repertório rápido, né? O cara tá, sei lá, 15 dias na presidência dos Estados Unidos, gastou o repertório de absurdos, e aí que ele soltou? Soltou essa aqui, ó. Trump planeja acabar com canudos de papel. De volta ao plástico. Ele fala com orgulho que ele vai voltar a incentivar o uso de canudinho de plástico. Canudinho de plástico, todo mundo sabe o tamanho do problema que é isso, né? Para o meio ambiente, principalmente para os mares, todo mundo já leu, já ouviu falar que as tartarugas marinhas são as maiores vítimas dos canudos de plástico, mas elas não são as únicas. Todo o meio ambiente é muito afetado. Então começou um movimento para usar canudo de papel, para usar canudo reciclável, e os Estados Unidos incorporou isso no governo Biden, fez até um programa para incentivar esse tipo de canudinho reciclável nas repartições federais, inclusive. Quando for precisar comprar canudinho, compra de papel, compra reciclável. Mas o Trump, né, assim, na falta de uma maldade melhor, escolheu essa. Não, vamos acabar com os canudinhos. Azar das tartarugas, azar dos oceanos. Tô nem aí, eu quero é manchete de jornal. Tá aí.
ganhou mais uma, né? Então, assim, as maluquices não param, elas são de propósito, é uma máquina de ocupar o espaço nas manchetes do mundo inteiro, e o Trump, pelo menos isso, ele vem fazendo muito bem, ocupar os espaços, por quê? Porque ele choca todo mundo todos os dias. Todo dia ele tem algum anúncio para chocar o planeta. E aí, claro, que a imprensa repercute. E a última é essa, é maldade pura e simples, assim, crueldade no coração pura e simples. Não, vamos voltar com o plástico aí, azar das tartarugas. Né? Esse é o plano do Trump. E por falar nisso, bolsonaristas usam nova rede para forçar embate entre Moraes e Trump. Agora eles estão com uma estratégia que é o seguinte, eles acham que eles vão conseguir envolver o Trump diretamente na briga com Alexandre de Moraes. De que maneira? Você sabe que o Trump foi expulso do Twitter quando ele incentivou lá o golpe, aquela invasão do Capitólio, né? E aí, enquanto o Elon Musk não comprou o Twitter, ele não voltou, ele continuou expulso. Aí o Elon Musk comprou, devolveu a conta para ele. Só que nesse tempo, ele criou a própria rede social, chama True Social, verdade social. Vê se tem cabimento, mas é isso. Né? É tipo o partido nazista alemão se chama Partido Social dos Trabalhadores, para falar que é socialista. Mesma coisa. Né? Então, assim, o Elon Musk criou essa rede, o Trump criou essa rede social e ele praticamente só publica lá. O que é essa rede social? É uma cidade fantasma. Tem o Trump, tem outros republicanos e tem os extremistas. Não tem mais nada, não tem discussão de ideia, ninguém bate boca lá, porque todo mundo concorda, todo mundo lá é extremista. E aí, um fugitivo da justiça brasileira, o Paulo Figueiredo, que é neto do Figueiredo, aquele ditador safado, o último ditador da ditadura militar, aquele que falava que preferia o cheiro dos cavalos dele do que do povo, o neto desse cara safado, que está lá nos Estados Unidos, fugindo da justiça brasileira, veio com esse papo nas redes sociais dele. Olha, galera, tive uma ideia genial. Vamos todos entrar na rede social do Trump, porque aí as pessoas vão ficar lá falando na rede social de golpe, cometendo crime, que é o que eles fazem o tempo todo, né? E aí isso vai crescer, vai ter muita gente, muito usuário no Brasil. Cedo ou tarde o Xandão vai mandar bloquear essa rede. Por quê? Porque está cheio de crime lá. E aí a hora que o Xandão bloquear essa rede, igual ele fez com o Twitter, aí o bicho vai pegar. Por quê? Porque ele vai mexer diretamente no negócio que pertence ao Trump. Não é um aliado, não é um amigo, é o próprio. E aí eles acham que com isso, se mexer no bolso do Trump, aí ele vai ficar putinho com o Moraes, com o Alexandre de Moraes, e vai tomar alguma providência para beneficiar os bolsonaristas. Lembrando, essa rede social não tem sede no Brasil, não tem escritório, não tem advogado, não tem nada, o que é uma das exigências do país, mas também tem usuário, né? Tem meia dúzia de pessoas lá, brasileiro, inclusive o Bolsonaro abriu conta, o Eduardo Bolsonaro, uma série de extremistas, depois desse papo do Paulo Figueiredo, abriram contas lá para ver se faz crescer e para ver se criam esse ambiente para forçar o Alexandre de Moraes a bloquear a rede. E aí cutucar diretamente o Trump. Essa é a maneira que eles acham que vão conseguir fazer o Trump entrar imediatamente na briga com o Alexandre de Moraes. Vai dar certo? Duvido muito. Porque, primeiro, a rede, como eu te falei, ela é uma rede que só tem um lado. Ela só tem extremista de direita, não tem mais ninguém lá. Né? Então, não vai dar treta. Eles vão ficar concordando entre si e não vai nunca ter o crescimento das redes que tem, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Não vai nunca chegar nisso. Então, é um plano mirabolante, um plano infalível do Cebolinha, esse do Paulo Figueiredo, esse fugitivo da justiça brasileira, criminoso, golpista. E aí, vamos ver o que vai dar. Mas não estou muito otimista pro lado dos bolsonaristas, não. Acho que não vai dar muito certo esse plano deles, não. Viu? Aguardar para ver. E ó, última notícia dessa sexta-feira para a gente encerrar a semana, sextar e tomar uma e descansar. Seguinte, olha quem tá de volta às redes sociais. Monark, ele mesmo. Moraes determina o desbloqueio dos perfis do influenciador Monark nas redes. A suspensão das contas havia sido determinada pelo ministro do STF em 2023. Sim, porque o Monark, além daquela história famosa dele defender que o Brasil deveria permitir a existência de um partido nazista, ele também usava as redes dele o tempo todo para difundir mentiras sobre as urnas eletrônicas, para falar que as eleições eram manipuladas, que eram fraudadas, que eram roubadas e tal. E ele fazia isso insistentemente. E foi isso, a disseminação de notícias falsas, que levou ao bloqueio das redes do Monark. Aí ele fugiu para os Estados Unidos para não ser preso, tá lá na merda, pelo que a gente leu aí, tá muito mal, tá vivendo com pouca grana, bebendo que nem um doido, né? Tá péssimo. Saiu uma notícia sobre isso aí nas redes sociais. Por quê? Porque o cara tá lá, né? Ninguém nem escuta mais o que ele fala, porque não tem espaço nas redes sociais. Ele vai lá, cria um perfil novo, dali a pouco derruba. Cria um perfil novo, daqui a pouco derruba. Foi desmonetizado de todas as redes, então não está conseguindo ganhar dinheiro com as bobagens que ele fala. E aí, Xandão, nessa decisão, disse o seguinte:
Nessa fase da investigação contra ele, não é preciso mais manter as redes dele bloqueadas. Então está liberado, pode voltar. O Monark então vai voltar a falar a batelada de bobagens que ele sempre falou. A diferença é que as bobagens criminosas, essas não pode. Se falar é multa de 20 mil por dia para cada bobagem que ele falar, para cada mentira, para cada incitação ao golpe de Estado, para cada vez que ele atacar as instituições democráticas, vai ter uma multa de 20 mil reais. A multa antes era 10 mil, ele não cumpriu, teve as redes bloqueadas. Então assim, Xandão está dizendo, ó, tô te dando mais uma chance. Quer ser de direita? Problema seu. Quer ser bolsonarista? Problema seu. Quer fazer post defendendo o Bolsonaro? Problema seu. Mas se atacar as instituições alegando que elas roubam a eleição, alegando que elas... Enfim, se inventar mentira, vai dançar. Vai dançar e vai ter as redes bloqueadas de novo. Então agora, o Monark vai voltar, as bobagens dele vão voltar a repercutir, e aí ele é que vai escolher, né? Se ele quiser continuar tranquilo, trabalhando nas redes sociais, que fale as bobagens dele, aquelas que não são criminosas, e que esteja atento ao Código Penal brasileiro. Porque ele mora lá nos Estados Unidos, ele deve estar achando que a lei de lá vale aqui, mas não vale não. Tá? A lei aqui é bem diferente. Então ele que faça o papel decente de estudar as leis brasileiras para saber o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Porque até hoje parece que ou ele não sabe, ou ele não quer, ou ele é criminoso de forma absolutamente intencional. Mas o fato, não estava sentindo falta nenhuma, mas o fato é que Monark está de volta